Vamos lá. Algumas coisas da vida a gente nunca vai entender. Nem se a gente tentar, a gente não vai entender. E hoje, de todo o meu coração, eu tô precisando respirar muito fundo pra eu não perder a linha aqui. Porque eu não quero e eu não vou perder a linha em respeito a vocês. Porque é inacreditável. Eu não consigo descrever, eu não consigo colocar em palavras para falar aqui para vocês o que o Zubeldia fez com São Paulo hoje. Porque se a gente saiu com um empate que não é um resultado bom, porque nós estávamos jogando em casa contra o Alianza Lima, eu preciso relembrar isso. Nós estávamos jogando em casa contra o Alianza Lima, que estava desfalcado, estava sem zagueiro, sem meio mundo de jogador. O moleque que estava jogando, que entrou hoje para jogar, tinha 19 anos. Alianza Lima nunca tinha ganho do São Paulo, não é um time de qualidade. E o São Paulo me conseguiu a proeza de tomar um empate depois de abrir um 2-0. E a gente vai falar desse resultado num geral. Primeiro tempo, o Zubeldia surpreende, coloca uma escalação mais ousada, coloca lá o Ferrarese para fazer a lateral, coloca o Lucas Ferreira, Ferreirinha, Caleri, Luciano, Marcos Antônio, coloca uma escalação ousada e aí a torcida fez uma puta festa lá do lado de fora. E o time parece, no primeiro tempo, que entrou em sintonia com a torcida. Primeiro tempo, São Paulo jogou muito bem, dominou todas as ações. O Alianza Lima teve uma ou duas chances, porque o São Paulo começou um pouco mais nervoso. Faz sentido na minha cabeça. Começou um pouco mais nervoso, errando um pouquinho mais, fazendo umas faltinhas bestas, mas logo tomou conta do jogo e foi empilhando chances e chances e chances e perdendo, até que a gente conseguiu converter 2 gols com o Ferreirinha, que estava numa noite inspirada, e se eu pudesse, eu colocaria como Ferreirinha, Marcos Antônio e Lucas Ferreira como os nomes do primeiro tempo, dessa partida no geral do São Paulo. E aí você pensa, o São Paulo abre 2-0, jogando melhor, jogando bem, ele escalando bem, você pensa, poxa vida, agora vai. Só que aí você se recorda que você tem o Zubeldia na beirada de campo. Quem fica lá na beira do campo é o Zubeldia, não deixa de ser. E aí o que ele faz? Ele acaba com um bom jogo do São Paulo em 30 minutos. Ele destrói o que o São Paulo fez no primeiro tempo todo, ele destrói, sabe por quê? Porque ele mata o time. Ele mata o time na substituição dele. Eu não entendi nada. Na hora que eu vi que o Wendel ia entrar, eu falei, ele vai tirar o Enzo. Não, ele tirou o Ferreirinha, que era o melhor jogador do São Paulo, que era o jogador que estava segurando o lateral dos caras. Porque quando o Ferreirinha estava em campo, o lateral dos caras, ele não descia tanto, porque ele tinha quem marcar. Com o Ferreirinha fora, todas as jogadas de ataque dos caras foram ali naquela lateral. Aí ele matou o principal jogador do time para fazer uma dobra de lateral. E aí a gente começou no sofrimento, tomou o primeiro gol do Alianza Lima, que eu não preciso nem dizer o quanto eu simplesmente odeio o atleta Juan Tressoldi. Nada contra a pessoa Juan Tressoldi. O que eu tenho contra é o jogador ridículo e horroroso que ele é. Porque o Arboleda sentiu, ele entrou no lugar do Arboleda e a gente sofreu na zaga porque só ficamos com o Alan Franco. O Alan Franco não consegue dar conta de tudo. E aí o cara do Alianza Lima me entra tabelando dentro da área e faz o gol. Que aquela tabela ali, você deixar, você como zagueiro, não só ele, como o Wendel também, que foi um peso morto na jogada. Você deixar o cara entrar e tabelar daquele jeito, profissional você não deve ser. No mínimo, você não deve ser. E aí o São Paulo morre em campo, porque ele acabou com o time do São Paulo, porque é inacreditável a capacidade que ele tem de fazer merda, é inacreditável a capacidade que ele tem de estragar uma noite de Libertadores pro torcedor São Paulino. Porque noite de Libertadores pro torcedor São Paulino é diferente. Tem um aspecto diferente. O ar fica diferente, tudo fica diferente. E aí a torcida faz uma puta festa, batendo de frente com o Conmebol,
que queria barrar a festa, que a Conmebol falou que não podia sinalizador, porque eles mandam na rua, né? Racismo pode. Racismo na competição pode. Agora, fazer festa nos arredores do estádio, que é uma rua pública, não pode. Não pode acender sinalizador, não pode fazer nada. Vocês nunca permitem nada. Mas os caras serem racistas, xenofóbicos, isso aí tá tudo certo, né? Depois daquela declaração lá que falaram que o Brasil não podia ficar de fora, porque o que seria o Tarzan sem a Cheetah, eu não espero mais nada desse povo. E o cara consegue, porque, com o perdão da palavra, o Zubeldia é um treinador medíocre, ele é um treinador de time pequeno, ele não serve para treinar o São Paulo, você percebe nas atitudes dele. Porque que treinador em sã consciência, numa noite de Libertadores, o seu time melhor, o seu time pressionando, que treinador em sã consciência iria recuar contra o Alianza Lima todo desfalcado? O Alianza Lima tava todo desfalcado, tava todo fudido. Que treinador em sã consciência vai recuar o time com 2-0 no placar dentro de casa para mais de quase 50 mil pessoas? Que treinador que vai fazer isso? Só ele, porque ele é medíocre. Ele tem espírito de retranqueiro. E isso é o Zubeldia desde que chegou. Não foi só hoje contra o Alianza Lima que ele fez isso. Vocês lembram no ano passado, quando a gente ganhou do Corinthians, o Corinthians com 2 a menos, que ele quis recuar o time, mesmo a gente tendo mais jogadores do que o Corinthians em campo? Vocês lembram disso? E a gente quase que toma um empate. A sorte foi que o André Silva fez o golzinho ali no final. Mas quase que a gente toma empate do Corinthians com 2 a menos. Vocês lembram desse jogo? Isso é só mais uma das atrapalhadas do Zubeldia. Só que você não pode criticar, você tem que defender, porque ele defende as cores do São Paulo. Ele fica lá completamente dando showzinho dele na beira do campo, e isso aí é o que conta. Não conta se o time agora vai pegar o Libertad fora de casa. Libertad tá com 6 pontos, São Paulo tá com 4. E se classificar em primeiro é extremamente importante na Libertadores para você decidir em casa. Extremamente importante. Agora a gente vai pegar os caras lá fora. 6. Os caras estão com 6 pontos. Ganharam do Alianza e ganharam dos agentes que, assim, qualquer time ganha do Alianza Lima. Se o São Paulo apertasse mais um pouquinho, teria feito 3, 4, 5. É que ele recuou o time, porque ele tem DNA de retranqueiro. Ele tem esse DNA. E até quando isso vai perdurar no São Paulo? Porque ele tá se mantendo no cargo por milagre. É milagre puro, ele tá se mantendo no cargo por milagre. Completamente milagre. Ou por talentos individuais, que agora nem tanto, porque os melhores jogadores dele estão fora. Que é o caso do Oscar e do Lucas. É só milagre. E isso, o jogo de hoje, reflete que a gente não vai chegar a lugar nenhum com ele. Uma amostra do que o São Paulo pode produzir foi o que foi no primeiro tempo. O São Paulo pode produzir, pode jogar bola, e eu já falei isso aqui milhões de vezes pra vocês. Na mão de um treinador que saiba gerir esse elenco e que saiba fazer esse time jogar, pô, na hora. O Caleri jogou 90 minutos atrapalhando o São Paulo. 90 minutos. O Caleri tá numa zica tão fodida que o Caleri ele precisa urgentemente comer um banco. Ele precisa ficar umas 2, 3 partidas sem participar pra ele recuperar. Porque eu não sei o que acontece com o Caleri. Ele tem azar puro. Hoje ele atrapalhou o São Paulo 90 minutos. Ele matou as jogadas de contra-ataque do São Paulo. E ele permaneceu 90 minutos. E o Rian Francisco segue no banco. Hoje ele colocou o Matheus Alves, que também, depois que entrou, fez uma fogueira, mas já não adiantava mais, porque o time já não tinha mais técnica, era no desespero, no apavoro, depois de ter tomado o empate. E é bizarro, gente. É assim... Eu não consigo pensar em palavras que eu possa colocar aqui sem ofender até a 5ª geração dele, porque eu não quero isso. Obviamente eu não quero. Eu não quero ofender ninguém, eu não quero ser inconveniente, eu não quero fazer isso. Só que o cara conseguiu estragar uma das maiores alegrias que a gente tem, que é uma noite de Libertadores. Pô, a puta festa que a torcida fez lá fora. Não tem justificativa, não tem nada que esse cara me fale que seja plausível. O Arboleda a gente entende, ele lesionou, ele sentiu. Beleza, entrar o ruim do Juan Tressoldi, apesar de que eu teria optado pelo Sabino, porque ruim por ruim, é melhor o Sabino que pelo menos sabe sair jogando.
Ele matou o time do São Paulo. O time do São Paulo tava muito bem, tava encaixadinho. O Ferreirinha de um lado, o Ferreira do outro, o Lucas Ferreira do outro. Caralho, como é possível você conseguir em 30 minutos estragar o que tava funcionando? Você tem que ser muito incompetente. Desculpa, me perdoa a palavra, mas você tem que ser muito inútil para você conseguir fazer isso. Muito inútil. E não é pouco, não é pouquinha coisa, não. Você tem que ser muito incompetente para você conseguir a proeza de estragar o que estava dando certo. Porque ele não consegue passar um jogo sem ser criticado. Contra o Tadieres, o São Paulo já fez um jogo ruim e ganhou graças a um golaço do Alisson. E hoje a gente 2-0, pô, o time jogando bem. Eu feliz da vida, falando, poxa vida, vou chegar lá, vou falar que o São Paulo jogou bem, que agora vai, que o Zubeldia pode ter a remontada e o cara vai e me faz isso. Atitude medíocre, atitude de treinador que treina time pequeno. Esse cara não é treinador pro São Paulo, a gente não vai chegar a lugar nenhum com esse cara. Vocês vão esperar o quê? Gente, por favor, vocês vão esperar o que acontecer, Júlio Casares? O quê? Aí agora que empatou, tomou o 2-2, ganhando de 2-0, vai fazer o quê? A pressão vai aumentar sobre ele de novo. Aí chega no final de semana, vence o Cruzeiro. Aí depois, por um milagre divino, vence o Libertad, que eu acho que não... Desculpa, mas eu acho que não vai acontecer. Futebol, tudo pode acontecer, mas o Libertad hoje tá melhor do que o São Paulo. E aí... De novo, afasta a crise. E até onde a gente vai com isso? Esse cara tinha que ser demitido no vestiário, porque não existe, você tá jogando bem, você tá dominando as ações. O Alianza Lima não conseguia respirar dentro do Morumbi. Não conseguia respirar. Os caras estavam sofrendo, eles não aguentavam mais. Aí ele faz o quê? Vou recuar. Com 20 minutos do segundo tempo. Antes fosse com 35, 40. Com 20 minutos do segundo tempo, ele recuou o time. Ele matou o time do São Paulo. E depois que a gente tomou o gol de empate, o único jogador que tentou fazer alguma coisa foi o Lucas Ferreira, que hoje jogou muito bem. E eu não vou apagar a partida boa que o Lucas Ferreira fez, que o Marcos Antônio fez. Eu não vou apagar. E que o Ferreirinha. Jamais vou apagar isso. Os 3 melhores da partida foram eles. E o pior da partida, não preciso nem falar, né? Mas assim, a gente vai ficar aqui batendo na tecla e esse cara não vai nem sambar no cargo. E aí chega no domingo, ganha do Cruzeiro, aí depois perde na Libertadores e a gente fica nessa até, sei lá, até chegar numa posição no Campeonato Brasileiro que a gente não consiga recuperar. Porque ele já tem mais de um ano no São Paulo. Vocês não conseguem perceber o quão medíocre ele é? Alguém precisa desenhar pra vocês o quão medíocre ele é? Não, né? Mas enfim... Parabéns, o Beldia, de fato, você conseguiu estragar com a noite de Libertadores do torcedor São Paulino. Você é incrível, tudo que você se compromete a fazer, se for 100%, você entrega sempre o que a gente espera, que é nada. Então, meus parabéns, está de parabéns. Você realmente é medíocre.